Alô? Alô? Bom, melhorou o som. Vamos lá. Vamos começar a parte da tarde. A parte da tarde tem 2 mesas. Elas têm uma pequena modificação na mesa 3, que nós definimos como outros agentes, visões de outros agentes. São 3 agentes que nós vamos colocar, não estava no programa. O primeiro que eu queria escutar é o deputado Renan, que está aqui conosco. Ele é da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o que me trouxe, convidei ele, porque eu vi que ele tem uma lei de endowment que ele aprovou no âmbito estadual. E isso, para nós, pode não ser assim nenhum milagre, mas é muito bom, porque a Assembleia Legislativa é o poder legislativo do Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado realmente importante. Todas as assembleias são importantes. E ele fez uma lei exatamente similar à nossa lei federal. Todo mundo pode ter comentários a fazer, mas a gente queria trazer, não perder a chance de ouvir ele. O deputado vai falar 10 minutos, né, vai apresentar a sua lei. Ele tem um currículo de Harvard também, estudou lá, fez economia lá, então conheceu a situação de Harvard. Então é sempre bom a gente trazer isso para o nosso evento, para encher mais a nossa cultura de endowment. Quem sabe a gente consegue vencer. Deputado Renan, prazer em ouvi-lo aqui, trazê-lo aqui. Fique à vontade. São universidades. Obrigado, Peregrino. São universidades, fundações de apoio às universidades, institutos de pesquisas federais, estaduais, enfim, promotores, procuradores, Santander, Icatu, tem até concorrência aqui nos bancos, né? Deus, tem muitos bancos aqui para concorrerem nisso, mas enfim, a palavra é sua. Obrigado. Gente, boa tarde. Prazer imenso estar aqui. Queria agradecer ao Peregrino pelo convite, parabenizar o Confies pela organização do evento. Muito importante a gente estar falando sobre endowments, a gente está falando sobre fundos patrimoniais, especialmente no momento difícil que a gente vive de crise econômica, tanto a nível nacional quanto aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, que acaba sendo muito da caricatura do Brasil nesse cenário de crise fiscal, nesse cenário de realmente ter uma dificuldade de voltar a gerar emprego, gerar renda, especialmente gerar recursos. E a nossa ideia aqui, não estou com o passador, mas se eu posso passar depois, mas eu só queria falar para vocês primeiro como que eu conheci os endowments, né? Antes, eu sou deputado estadual de primeiro mandato e acabei sendo eleito esse ano também presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, que é uma comissão muito importante, a terceira comissão mais movimentada da Casa, depois da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamento. Então, é uma comissão que prepara muitos projetos relacionados à nossa economia no estado do Rio de Janeiro. Mas antes de ser deputado estadual, eu tive uma experiência de estudar fora e morar fora. Eu sou natural de São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, depois de Niterói, e eu acabei indo estudar em Harvard, onde eu fiquei por 4 anos e me formei em Economia e Ciência Política com bolsa integral por necessidade financeira. E primeiro foi essa questão de saber da possibilidade de estudar fora, que era algo completamente diferente de todo mundo que estava ao meu redor. Eu acabei estudando na escola pública na minha trajetória, e quando eu tentei estudar, eu tive uma grande surpresa, que foi que tinham bolsas de estudo que eram financiadas através de um próprio fundo da universidade. E aquilo me causou um estranhamento, porque a gente não tinha algo parecido assim. Eu, quando tentei estudar, foi em 2012, e eu fui depois descobrir que essas bolsas de estudo eram financiadas através de doações de ex-alunos da faculdade, que depois de terem se formado, contribuíam com a faculdade, e esse dinheiro ia para um tal de endowment, que hoje, por exemplo, a Harvard tem em torno de 40 bilhões de dólares de endowment, é muito significativo, é entre as universidades o maior endowment do mundo, mas várias outras instituições nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares do mundo já vêm atuando com isso, e aqui no Brasil também. E é assim que eu voltei em 2017 para o Brasil, já trabalhava muito com educação, acabei sendo eleito em 2018, e coloquei como meta que a gente, no mandato, queria falar sobre isso, Peregrino, queria falar sobre esse assunto de endowments, que era muito importante. Eu queria contar para vocês um pouquinho sobre como que foi a tramitação desse projeto. E esse projeto, ele nasce, a nossa lei, que é a Lei 8718 de 2020, foi uma das primeiras leis sancionadas esse ano. Ela nasce do projeto de lei 573 de 2019, de coautoria de 3 deputados. Então, esse projeto não é só meu, é projeto também que foi idealizado pelo deputado Chicão Bulhões e pelo deputado Carlos Caiado. E nossas 3 assessorias, trabalhando de forma conjunta, a gente fez todo um processo de escuta de especialistas, conversamos com muitas pessoas, conversamos com especialistas no tema a nível federal, a nível estadual, e veio muito essa provocação de que a Lei 13.800 de âmbito federal, que vocês, obviamente, têm essa participação imensa,
ela já é a primeira do assunto no Brasil, ela dá toda essa diretriz, mas que faltava a nível estadual um maior embasamento, que a gente tivesse a âmbito estadual também uma lei que falasse de endowments, que fosse inspirada na 13.800, mas que motivasse as nossas instituições aqui, as nossas instituições de cultura, de educação, a considerar, de saúde, vários outros temas, a considerar isso. Então, a gente se inspira na 13.800, faz esse processo de escuta, fizemos audiências públicas, através da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, que eu presido, através de outras comissões também que contribuíram com isso, construímos um projeto a 4 mãos, também com a liderança na Assembleia Legislativa, e saiu realmente essa lei que foi aprovada ano passado na Alerj e sancionada pelo governador no começo desse ano, que é a Lei 8718 de 2020. E aí eu queria contar para vocês um pouco de como que essa lei pode impactar o Rio de Janeiro. A gente tem aqui, primeiro, vocês reconhecem o nosso Museu Nacional, né? O Museu Nacional que sofreu incêndio em 2018, todos nós fomos afetados, de certa forma, com isso, e o Museu Nacional é um dos possíveis grandes beneficiados com essa lei aqui no Rio de Janeiro. Tanto com a 13.800 quanto com a 8718 do Rio de Janeiro, pode ser beneficiado com isso, através de fundos patrimoniais que possam ajudar com a infraestrutura, que possam ajudar com a logística, o que for, qual o problema que mais está realmente forte ali naquele projeto, naquela entidade que está sendo apoiada. E a gente passa, antes disso, para um momento de crise fiscal muito forte, e a gente precisa ter a criatividade de pensar em novos caminhos que são para gerar novas fontes de receita. E essas novas fontes de receita passam por também nós difundirmos o conceito de doações, a gente difundir a solidariedade e criar essa cultura. Criar essa cultura que é muito conhecida em outros países como a do giving back, né? De você dar de volta aquilo que você recebeu para que outras pessoas pudessem usufruir disso. Então, aqui tem um caso no Museu Nacional, que já vem pensando sobre isso, tem um projeto deles chamado Amigos do Museu, que nada mais é do que já uma sementinha do que pode ser um endowment para eles. Temos o caso da UERJ, quantos ex-alunos da UERJ, por exemplo, não gostariam de ajudar a sua faculdade, a sua alma mater, para conseguir fazer com que a UERJ tenha maiores condições, infraestrutura. Temos o caso do MAR, do Museu de Arte do Rio, aqui no Rio de Janeiro. A gente teve um MAR que quase fechou no ano passado por falta de recursos. Você tem aí um custo operacional do MAR por mês, em torno de R$1 milhão, ou seja, fazendo uma capacitação, fazendo uma busca com isso, você conseguiria ter um fundo patrimonial que ajudaria nisso. E aí, já caminhando para o fim, queria mostrar para vocês quais são os nossos 2 grandes desafios. Nós tivemos a sanção dessa lei, e ela foi sancionada, e hoje ela está junto aí com a lei federal, já em vigor, e nós hoje temos 2 principais desafios. O primeiro, Peregrino, é de difundir isso para as instituições, especialmente para as nossas instituições aqui, nossas universidades públicas, como a UERJ, como a UENF, no Norte Fluminense, a UESO, na Zona Oeste, e várias outras entidades de cultura, para que possam utilizar e entender que a ideia de fundo patrimonial não está, de forma alguma, minando a autonomia universitária. Muito pelo contrário. A gente quer preservar e vai sempre preservar a autonomia universitária. Isso foi um questionamento feito por alguns reitores durante esse processo. A gente quer mostrar que a ideia dos endowments representa mais recurso, mais receitas e mais desenvolvimento, mais pesquisa, para a gente ter esse tripé de ensino, pesquisa e extensão funcionando muito bem nas universidades. Então, nós temos conversado com muitas instituições, querendo que essas instituições conheçam e possam adotar essa ideia do endowment nessas instituições e também na sua rede de ex-alunos, apoiadores e por aí vai. E o nosso segundo desafio, que a gente vem enfrentando também, diz mais num desafio tributário. Quando você realiza um apoio para um fundo patrimonial, quando você realiza essa doação, você acontece realizando 2 doações. Primeiro, você tem a doação para o fundo patrimonial e depois do fundo patrimonial para o projeto apoiado. E aí tem o nosso desafio, que é do ITCMD, que é o imposto sobre doação, que hoje a primeira parte dessa doação, ou seja, você doar para o fundo patrimonial, ela já tem isenção de imposto segundo a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Mas a segunda parte do fundo patrimonial para a instituição apoiada ainda está tendo um imposto sobre isso. Então, a gente está lutando para que se tenha essa isenção também nessa segunda parte, para que, com isso, a gente possa apoiar ainda mais essa cultura de você querer doar, de que você querer ajudar. Então, esse é muito do intuito dos próximos passos que nós teremos. E, por fim, gente, a ideia aqui agora é que a gente possa difundir isso, difundir essa cultura da solidariedade, difundir
o fato de que a gente pode ajudar mais as nossas instituições, que nós temos um embasamento tanto estadual quanto federal legislativo, que dá realmente aí cria um ambiente mais favorável para isso, e que depende só de nós agora, difundir através da comunicação. O Confies tem um papel muito importante com isso. As instituições aqui, para além de instituições de educação, mas instituições de cultura, de saúde, de qualquer área, possam conhecer o que significa Endowment, possam se inspirar nisso e possam difundir uma cultura de mais solidariedade e mais apoio na nossa sociedade. Obrigado. Vamos escutar, então, direto a segunda palestrante. Alguém quer fazer alguma observação? Roberto. A lei é 8718 de 2020. Para quem não pegou certinho. 8718 de 2020. Aqui no âmbito estadual, ou seja, na LERJ. E a lei federal é 13.800 de 2019, que vocês conhecem. Uma dúvida aqui do nosso companheiro também, eu fico com ela. Se a lei abrange as federais ou abrange só as estaduais? A lei está no âmbito estadual no Rio de Janeiro. A gente faz referência a 13.800. O destinatário é estadual. Ah, não, sediadas no Estado. Sediadas então no Estado. Pega federal também. Pega federal. Pega qualquer Então tá instituição sediada no Rio de Janeiro. Ela só não tem incentivo fiscal, só da ITCMD. Exatamente. Da primeira parte. Agora, deixa eu esclarecer. Quando você doa para o fundo patrimonial, você dá isenção pela lei estadual do imposto de transferência. Tudo bem, é 0% alíquota, a gente já está desfrutando disso. Porém, essa passagem para o terceiro ente não é para a entidade pública, é para uma outra entidade privada, que não vai ter... Como é que você... que passagem é essa? Por ser para uma entidade privada, a Secretaria de Fazenda está segurando ainda essa questão da fiscal, não quer fazer uma isenção. A Fazenda está sempre querendo arrecadar. É isso que a gente está querendo, é isso que a gente está querendo defender. No público, veja bem, a federal é assim, se você botar esse dinheiro do endowment no público, ele esteriliza. Então, ele tem que ser uma entidade executora, que a lei fala da entidade executora. Nós, fundações, podemos ser entidade executora, nós captamos dinheiro para fazer a mesma coisa que ele vai fazer. Então, não é problema. Isso não é problema para nós. Agora, não sei no âmbito dele. Agora, como toda fazenda quer arrecadar, eles estão querendo taxar isso aí. É um desafio agora de continuar com esse processo. Não passe para o público, porque se passar esse dinheiro doado para o público, o ente público, ele esteriliza. Nem aplicar e nem... Não, e o destino vai ser vir a chapa branca. A ideia é você quebrar nisso, você criar, por exemplo, as contas separadas para que você possa difundir isso. Mas essa é uma luta que a gente tem feito aí com a Secretaria de Fazenda para conscientizá-los que você abrir mão dessa arrecadação, você está difundindo um conceito muito importante na sociedade que vai ter volta para a gente. Ferreirinha, deixa eu te falar uma coisa. Você parece que tem uma sessão na LERJ agora. Se você quiser ficar conosco, fique. Agora, a gente tem um horário muito curto. Diga, Clarissa. Nós, enquanto fundações de apoio que somos, gozamos da possibilidade de, até dia 15 de janeiro, sempre solicitar isenção de ICMS e de imposto de importação. Será que não haveria possibilidade de se constituir uma portaria com efeito semelhante para os endowments, para as fundações de apoio? ICMS? Não só ICMS, mas o ITCMD, tá certo? Não, o ITCMD já tem. Não. Então, a passagem para a fundação de apoio, exatamente. Usar um dispositivo legal semelhante ao que Clarissa, existe. Se nós somos ser depositário de um fundo endowment dele, que tem abrangência federal e estadual, nós podemos captar esse dinheiro com isenção do ITCMD dele. Sim. Isso já está certo, está ali. Okay. Agora, a segunda fase, que é aplicar num projeto, por exemplo, construir um hospital das clínicas na UFRJ. Então, teria que passar para alguém. Pode passar para uma fundação privada, porque se passar para a UFRJ, virou pó. Entendeu? Não vai ter nada. Você vai ficar entre público e vai se esterilizar a sua gestão. Aí vem um dilema para nós, Fundação de Apoio. Nós seremos as próprias entidades executoras, porque nós temos 2 CNPJs. O CNPJ de entidade executora, isso nós estamos criando aqui, gente. Esse ambiente é para... A provocação que você faz é muito boa. É algo que é possível da gente... É possível. É possível. Nós seremos... Tem que ter momento político para isso, né? Para a gente conseguir avançar com essa pauta na casa. Nós seremos as entidades executoras privadas também, não só para receber a doação e beneficiar-se do seu imposto, como também para executar um projeto que se destina ao endowment, para a universidade pública.
Maravilha. Beleza? Gente, eu tenho sessão às 3h na LERJ, vou ficar só mais um pouquinho, mas queria dizer que a gente está à disposição, não só o meu mandato, mas também os mandatos que contribuíram com essa lei, o mandato do Chicão Bulhões, o mandato do Carlos Caiado, para que a gente possa aperfeiçoar também com isso e toda a Assembleia Legislativa como um todo. Então, agradecer mais uma vez. Quisera que todo deputado fosse assim, ilustrado, sabe das coisas. E eu, no âmbito federal também tivesse mais aliados como você. Maravilha. Fica ali naquela Vou dar um mesa se pouquinho aqui. tiver Obrigado. algum tempo, porque eu tenho um tempo aqui cronometrado, a minha amiga aqui do Santander tem um voo e ela precisa voar. 3 filhos. Obrigada, estou esperando. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Renata. Opa, obrigada. Obrigada, Renata. Sou a Renata Bizelli, trabalho no Santander em sustentabilidade, faço parte do time de endowment. Estou aqui com os meus colegas, a Gabriela e o Rafael. E eu não vou me repetir, eu não quero repetir o que já foi dito hoje aqui sobre a lei. E eu estou sentindo falta da gente conversar mais sobre a figura do doador, né? Então, tanto a doutora Érica comentou que lá fora, né, a grande parte das doações são feitas por pessoas físicas, quanto a gente também sabe que vocês, até onde eu entendo, captam recursos, na maior parte, com as pessoas jurídicas. Então, como é que a gente faz essa mudança quando a gente fala de endowment, né? Como é que esse doador, essa pessoa física, que hoje vocês não estão acessando na sua totalidade, poderiam se interessar por apoiar o endowment de vocês? Eu sinto falta dessa conversa. A gente tem falado aqui como é que a gente estrutura, os projetos que a gente tem, mas como é que a gente vai trazer esse doador? Como é que eu vou conquistar esse doador? Trazendo transparência, governança, enfim, tudo isso que o endowment, né, que a legislação coloca aí e que coloca uma possibilidade de captação maior. Então, para isso, eu trouxe aqui a figura de uma pessoa, quem conhecer, por favor, não fale em voz alta. Deixa eu só passar aqui. Aqui. Ele é escocês, né? Ele foi escocês, nasceu em 1835, emigrou para os Estados Unidos com os pais, que trabalhavam como tecelões. Ele ganhava $1 por semana, catando carretel para os tecelões ali da região, da onde ele morava. Não estudou, trabalhou muito, virou telegrafista. Ele, nesse momento, começou a estudar muito por conta própria, buscando aprimorar a sua gramática e melhorar o seu sotaque. Ele se incomodava muito com isso. Foi trabalhar numa empresa de estradas de ferro, e ali ele foi mordido pelo bichinho do empreendedorismo. Trabalhou lá, aprendeu como é que faz. Aos 33 anos, se eu não me engano, ele criou a empresa dele de estradas de ferro. Vendeu aos 60 anos essa empresa, e naquele momento ele era o homem mais rico dos Estados Unidos, né? E, desde aquele momento, ele passou a exercer a filantropia. Ele fundou diversas organizações sociais na área de educação, fundou mais de 2.000 bibliotecas nos Estados Unidos, lembrando que ele tinha essa questão muito próxima com a língua, patrocinou pesquisas, ele montou salas de concerto, enfim, foi uma das pessoas que fez parte do movimento que naquele momento deu origem ao que a gente entende hoje como a ONU. E ele doou em vida, se eu não me engano, naquela época, 350 milhões de dólares, que hoje seriam, pelo que eu li, 67 bi de dólar. Tá? Ele doou em vida. E ele morreu aos 91 anos, e ele é esse cara aqui. Quem já foi para Nova York talvez conheça melhor assim o Carnegie Hall. É o Andrew Carnegie. E ele tem uma frase dele que eu acho interessante, e eu uso muito essa história quando eu falo com pessoas físicas que estão procurando bons projetos para doar o seu recurso. E ele fala isso, né? Gaste 1/3 da sua vida adquirindo conhecimento, 1/3 ganhando o máximo de dinheiro que você conseguir, e o outro 1/3 doando, né? Oferecendo isso para quem não tem. Ele até tem outras frases, até um pouco mais difíceis, falando que ele acha que é uma perda uma pessoa morrer rica. Então, ele fez assim, o máximo que ele pôde para doar em vida o que ele tinha.
Eu trouxe essa história porque a gente tem que pensar nessas pessoas de hoje que poderiam doar para as fundações de vocês, né? Então, acho que isso precisa conectar. Esse cara é um cara que quer saber quanto vai ser a taxa de administração da fundação, né? Então, acho que essa discussão não está aqui. A gente precisa trazer essa discussão para a mesa para a gente poder, de fato, fazer um negócio que vá arrecadar, sei lá, centenas de milhões de reais, que a gente não vai ver aqui como é que vai ser isso no futuro. Aqui eu falo um pouquinho da lei, eu não vou falar sobre isso, porque já foi dito nas sessões anteriores, mas o Santander, o que a gente está fazendo nesse meio, né? Então, a gente tem um presidente, o Sérgio Rial, que é um cara super engajado em questões sociais, ele está super comprado com o tema de endowment, ele vem falando com uma série de clientes nossos, pessoa física especialmente, para discutir esse tema, porque a questão de você criar um endowment, não no caso das fundações, mas das pessoas físicas, das organizações sociais, ou é por uma questão familiar, mas, de fato, a pessoa está enfrentando uma verdade que é a morte dela. Como é que ela quer trabalhar com essa questão do dinheiro na ausência dela? Então, a gente vem discutindo essa frente com bastante frequência no private banking, especialmente, e aí a gente tenta conectar os doadores com as causas. Então, a gente aqui falou de diversos projetos, eu tive aqui já com alguns de vocês em outros momentos. Eu tenho uma família que eu atendo que atua filantropicamente com a questão da neurologia. Uma filha faleceu cedo de um AVC e eles querem dedicar os recursos da família para essa causa. Já doaram dezenas de milhões de reais e estão se preparando para fazer um grande aporte nessa área. É um possível doador para vocês, né? Então, a gente precisa conectar essas pontas. E esse é o nosso papel lá no Santander. A gente quer cada vez mais ter a informação do que existe e passar isso para o nosso cliente, que é um potencial doador. A gente se estruturou, então. Aqui também são as vantagens do endowment, eu também não vou me estender. Um pouco aqui, propaganda do banco. Mas aqui, a nossa oferta de valor, o que ela traz? A gente tem 3 pilares de atuação. Quem esteve em Maceió conheceu o Cristiano, que é o nosso Investment Advisor, que é o cara que vai pensar, junto com os nossos officers e bankers no banco, quais são as melhores estratégias de investimento para o longuíssimo prazo, né? Lembrando que o endowment é um recurso que vai ser perpetuado. A gente tem a figura do Wealth Advisor, que são advogados que atuam. A gente não advoga pelo cliente, a gente sempre precisa ter um escritório parceiro, como, por exemplo, a doutora Érica, que estava aqui, que vai assessorar o cliente, mas a gente ajuda ele a entender os meandros, a gente consegue conversar, rever estatutos, enfim, a gente consegue dar um apoio nessa frente também. E aí tem a figura do Philanthropy Advisor, que sou eu, que não cabe tanto na situação de vocês, mas eu ajudo muito as famílias a entenderem qual é a causa que elas querem apoiarem, a escolher um projeto, como o caso dessa família que atua na área da saúde. Eu coloco essas pessoas em contato e promovo conversas que vão ajudar a tomar uma decisão. A gente apoia também o processo de revisão da captação de recursos. Então, por exemplo, eu tenho algumas universidades com quem a gente conversa, que estão pensando em criar seus endowments e nós vamos captar recursos com os nossos ex-alunos, os nossos alunos, enfim. Falo, bom, você tem um relacionamento com esse ex-aluno? Porque eu não vou doar para a universidade que eu me formei, porque eu tenho 0 relacionamento com eles, já mandaram um boleto para minha casa pedindo doação, no endereço antigo, enfim, com nome antigo, enfim. Não vem ao caso, não criou um relacionamento, né? Harvard tem o que tem, mas investe horrores para garantir esse relacionamento. As pessoas passam uma semana em Harvard e querem virar doadores. Então, como é que a gente está fazendo isso aqui no Brasil? Estamos fazendo? Acho que a gente tem algumas universidades que a gente percebe isso. Você olha um INSPER da vida, você olha algumas universidades que promovem uma série de atividades com o seu corpo de alunos e de ex-alunos, que faz esse senso de pertencimento florescer.
isso tem que acontecer em todas as universidades agora. A gente tem que agora começar a se relacionar com o aluno de agora, para daqui a 20 anos, quando ele for um diretor executivo de algum lugar, ele vai ter recursos para doar, né? Eu acho que é um processo que tem que ser iniciado. Então, a gente apoia essa frente também a tentar achar esses caminhos aí para a captação de recursos para os fundos patrimoniais, enfim, para as organizações sociais. Então, o meu trabalho lá, junto com os meus colegas desses outros dois, desse tripé aí que a gente tem, a gente vem atendendo e consolidando, então, uma oferta de valor para os nossos clientes. O Santander já é conhecido como o banco das universidades, enfim, a história do real, né, o que ela traz ali, o que o banco já traz de relacionamento. Então, essa conversa, quando veio a Lei 13.800, a gente precisou se organizar, porque a gente tinha conversas vindo por universidades, vindo por grandes organizações sociais e vindo pelas famílias. A gente precisou se organizar para conseguir, de fato, atender os nossos clientes de uma maneira efetiva, né? Então, acho que é importante deixar isso aqui para vocês. A gente está super à disposição para conversar. A gente tem uma série de materiais que podem apoiar vocês nesse processo também aí de constituição do endowment, quanto custa fazer o endowment. Enfim, acho que é uma conversa boa. Como disse a Érica, cada um, tem o seu tamanho, mas a gente está aqui para conseguir ajudá-los nesse momento, né? E a gente não vai ver isso, né? A gente brinca lá no banco que o endowment agora ele vai ter um valor interessante para ser trabalhado daqui a dezenas de anos, né? Não vamos, muitos de nós não vai estar aqui para ver, mas a gente tem que começar. Se a gente não começar, a gente não vai poder contar uma história que nem de Harvard. Então, contem com a gente. Era isso. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado.